A Bíblia e a Prática Homossexual, de Robert Gagnon. 900 e poucas páginas sobre esse assunto. A igreja precisa se informar para que nós tenhamos condições de executar o discipulado eficaz. Não há discipulado eficaz sem formação e informação. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Pedro disse que nós precisamos crescer na graça e também no conhecimento, certo? Então nós vamos lá, o texto áudio da lição está aí na sua revista, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Vamos todos dizer em uma só voz, vamos lá? 1, 2, 3. Criou Deus. Uma espécie de um resumo da lição, que é a nossa aplicação, diz que a libertação pode ser um processo lento, que exige cuidados, mas por fim produzirá discípulos nos moldes da palavra de Deus. Essa é a nossa aplicação. Cadê aquele outro microfone que estava aqui sem fio? Está ok? Você vai ler? Tá. Lê para nós aí o texto bíblico, então. Vamos acompanhar a Silvia ler. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Veja só, esse contexto de Romanos, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, esses versos que nós lemos aí, que lemos a partir do versículo 25, o contexto dele começou lá atrás. Algumas Bíblias fazem a separação desse contexto a partir do versículo 16, né? Quando você pega aí na sua Bíblia, e você tem aí essa letra maior em negrito, usando uma palavra aqui do português, você pode chamar isso de título, né? Quando você vai lá na teologia, tem um outro nome, né? Isso lá é chamado de parágrafo exegético. Algumas Bíblias separam isso a partir do versículo 16. Essa que eu estou aqui separa a partir do versículo 18. Então vai do versículo 18 até o versículo 32. Foi pensado aí apenas do versículo 25 ao versículo 28, dentro do contexto. Quando você vai ler todo o contexto, Paulo ele não falou apenas da questão da homossexualidade. Ele falou de uma série de outros pecados. Ele falou da idolatria, por exemplo. Ele falou de maldades, propriamente dito, do sujeito que se torna maldoso. E aí ele vai listando essas espécies de pecados e inclui nesses a prática homoafetiva. E aí ele termina dizendo, se você pegar aí até o versículo 32, que não apenas aquele que pratica, mas aquele que também apoia a prática, receberá de Deus a punição pelo seu pecado. Aí nisso, não adianta distorcer o texto. Aqueles que são adeptos da teologia inclusiva, que nós vamos falar sobre ela no contexto, distorcem o texto falando que o que é condenado é a prática
homoafetiva que envolve questões de idolatria. E não é isso que o texto está dizendo. Basta uma leitura atenta do texto, mesmo sem voltar lá nas questões originais, você vai perceber que não é isso que o texto está dizendo. Na sua revista aí, nós vamos caminhar dentro dessas metas, estabelecer o conceito básico sobre a homossexualidade, contrapor os princípios bíblicos ao comportamento homoafetivo e afirmar que é papel da igreja repreender o pecado e ter compaixão do pecador. Esse é o processo que nós vamos caminhar aí na lição de hoje. Nós vamos caminhar bem tranquilo. Primeiro, que eu não estou aguentando gritar. Segundo, que eu vou assim bem tranquilo mesmo, para não ficar um negócio assim num tom de imposição, talvez, né? Vê para mim a introdução, por gentileza. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Nela, temos todas as diretrizes para uma vida cristã plena. Na Bíblia, há ensinamento para todas as áreas da vida, desde as coisas mais simples até as mais complexas. Suas abordagens são feitas em uma linguagem clássica e sem perder o pudor. Todavia, na prática, alguns assuntos acabam se tornando tabus com o passar do tempo, praticamente proibidos de serem falados. Segura aí, Silvia. Olha só, se nós temos a Bíblia como nosso manual de regra, de fé e prática, o que está escrito nela, a gente não pode ter receio de abordar. Por exemplo, nós já tivemos uma lição falando sobre política. Ainda há pessoas que pensam que falar de política na igreja é pecado e antibíblico. O que não pode acontecer no altar é transformar o altar num palanque político, é diferente. Agora, instruções sobre o assunto, há quem pense que falar de oferta na igreja também é errado. Não, o culto estava tão bom, o culto estava tão espiritual, e agora veio com esse negócio aí de falar sobre dinheiro na igreja. Poucos assuntos na Bíblia tiveram tanto destaque quanto o dinheiro, de forma direta ou indireta. E aí, se é o nosso manual de regra de fé e prática, por que essa dificuldade? Aí entra essa questão da homossexualidade. Qual que é o caminho que nós precisamos encontrar aqui? Irmãos, qualquer coisa que nós formos fazer em relação às coisas espirituais, precisa haver uma palavrinha chamada equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é a chave da coisa. A Bíblia trata de qualquer assunto que você quiser, com pudor. A linguagem dela é clássica. A linguagem chique, a linguagem que não ofende as pessoas. Então, você pode falar de qualquer assunto, mas a pessoa precisa ser respeitada. Você pode falar sem baixar o nível. E aí, baixou o nível, você sai já dos parâmetros daquilo que a Bíblia aponta. Fale com ética, com pudor, sem baixar o nível. Ok? O tema dessa lição é um destes assuntos difíceis, mesmo sendo atual, urgente, complexo e necessário. Como dito em outras lições, a Igreja de Cristo não deve se curvar diante das pressões externas ou internas. Não podemos tapar os olhos e fingir não ver os problemas que nos cercam. Não é típico do comportamento cristão ficar em cima do muro em relação àquilo que as Escrituras ensinam. Deste modo, devemos estar comprometidos com a palavra de Deus a fim de desempenharmos nosso devido papel como igreja. Muito bem, olha só. Essa frase aí, não podemos tapar os nossos olhos e fingir não vermos os problemas que nos cercam. Dentro do assunto da temática aqui da lição, existem muitas pessoas inseridas nas igrejas com tendências homossexuais. E essas pessoas, elas precisam ser acompanhadas. Não dá para tapar os olhos como está aí. Eu me lembro de um rapaz, numa igreja aqui em Caratinga. Ele cantava na igreja. Toda vez que ele ia cantar, ele só cantava música de Lauriette, Shirley Carvalhais, e subia o tom lá em cima, mais ou menos desse mesmo jeito que elas cantam.
todo mundo olhava e achava aquilo assim, o máximo, né? Só que era visível a tendência ao comportamento homossexual. Eu duvido, na época, a situação, o desfecho que teve, mas eu duvido que alguém tenha sentado com aquele rapaz para conversar, para tentar entender a vida dele, para tentar ajudá-lo. Ele ainda era adolescente. Quando ele completou 18 anos, ele assumiu a homossexualidade, saiu de casa, entrou para o caminho da prostituição, entrou para o caminho das drogas, e ele não durou muito tempo, até se envolver em algum tipo de confusão. Alguém deve lembrar, Cleide aqui, inserido na polícia aí, até que encontraram ele morto, na beira do rio aqui, na cidade. Perdeu a vida tão novo. E que se tivesse tido talvez um investimento no discipulado, para ajudar esse rapaz, talvez ele tivesse ainda entre nós. Então nós precisamos estar atentos, enquanto pais, mães, enquanto crentes, há pessoas que estão à nossa volta e que estão lutando para vencer o pecado, que às vezes ainda é uma espécie de um vulcão adormecido, e que se não tiver um acompanhamento, a pessoa vai se segurando, e com a influência que o mundo está vivendo hoje, chegará a um ponto que ela não conseguirá mais se segurar. Essa é uma realidade. Pensar que isso está acontecendo só lá fora é enganar a si próprio. Isso pode estar acontecendo dentro da nossa casa, isso pode estar acontecendo dentro da nossa igreja, e muito pertinho de nós, e que nós precisamos estar atentos e ser honestos. Se fingirmos não ver isso, a gente pode perder a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Quantos estão me entendendo? Diz amém. Lê para mim o primeiro aí, subtópico aí, estabelecendo conceitos, homossexualismo ou homossexualidade. Pode ler todinho, depois nós vamos cortar a mucada aí. Esta é mais uma questão daquelas em que discutimos se iremos dizer presidente ou presidenta. Casos assim envolvem argumentos linguísticos, históricos, etimológicos, científicos, mas não passam de armas. O que está em jogo de fato é uma questão político-ideológica. A briga é mais retórica e ativista do que uma boa intenção pura e simples. A língua vira um campo de batalha, mas o foco principal nunca foi a gramática e nem o suposto preconceito generalizado, como dizem. Basta uma busca rápida na internet e logo surgirá uma lista de sites, quase que na sua maioria, ligados à ativista LGBTQI+, refutando o uso da palavra homossexualismo. A origem do termo remota ao fim do século XIX, que na época era atribuída ao comportamento homoafetivo com conotações patológicas. Foi o psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing, em 1886, que incluiu o homossexualismo na lista de doenças psiquiátricas. Todavia, a palavra homossexualismo ao longo da história não ficou presa a essa primeira interpretação. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde a excluiu de sua lista de distúrbios mentais. Contudo, a discórdia se dá por causa do sufixo grego ismo, que em sua variação de significados também faz referência a doenças. Mas se o problema for esse, o que fazer com as palavras turismo, patriotismo, lirismo, escotismo, cristianismo e outras? Vão entrar também em desuso? E o que dizer das conotações negativas de ruindade, indignidade, crueldade, calamidade, orfandade, parentes sufixiais de homossexualidade? Como dito, nada disso é o mais importante. E sim, como dizem os ativistas, o que importa é a luta simbólica. Noutras palavras, isso tudo segue uma cartilha mundial com fins políticos.
Fato é que as duas palavras estão no dicionário. Pronto. Já viu aquele ditado, quem tem a goela maior engole o outro? Já viu? Você já ouviu, Marcelo? Que você não é novo, você é velho. Né? Quem tem a goela maior engole o outro. Aqui, nesse sentido aqui, parece que quem fala mais alto engole o outro, alguma coisa do tipo, vence o outro. A questão aqui é o esbravejar. Foi dito na primeira lição desse trimestre. A igreja não está aqui para ficar comprando briga gratuita com os outros. Como, por exemplo, falar aqui o que seria uma briga gratuita dentro desse assunto. Eu, particularmente, visão minha, se você pensa diferente, eu respeito, mas é a visão minha. Eu acho desnecessário, por exemplo, a igreja escrever uma faixa grandona: homossexualismo é pecado. E sair aqui, botar aqui em algum lugar, aqui, botar aqui na porta, aqui, ou sair no centro da cidade ali. Dá esse tom de provocação. E seria comprar uma briga desnecessária. Eu, particularmente, eu acho desnecessário fazer isso aí. Só que aquilo que nós devemos fazer, nós não podemos fugir do assunto. Como, por exemplo, esse ambiente que nós estamos aqui, eu falei no domingo passado que é um ambiente protegido até pela Constituição, ambiente de culto, que nós temos a liberdade de abordar aquilo que nós cremos. Esse é um ambiente próprio para isso, para instruir. Ou o ambiente certo para abordar quaisquer assuntos que nós desejarmos, que faz parte da nossa cartilha de fé. É um ambiente protegido. Alguém vai querer usurpar de nós esse direito? Vai. Como, por exemplo, eu comecei a falar domingo, acabou que o assunto desviou para o outro lado e eu esqueci de falar. Eu botei o pé para fora, a Bianca falou assim: você começou a falar do juiz e perdeu. Aí eu falo agora, então. Um pastor na Bahia falou na igreja uma mensagem, um sermão, como esse, que nós estamos aqui na revista, sobre a homossexualidade. Alguém denunciou ele, a juíza bateu o martelo para ele que ele teria todo o culto, durante 30 dias, retratar aquilo que ele tinha pregado. Gente, pode mandar me trancar, mas eu, particularmente, eu não faço. Pode mandar prender. Está errado. Então, se a gente ficar só nessa defensiva e caminhar por esse lado, a gente vai ser engolido. Né? Então, aqui você vai ficar... É uma guerra ideológica, como nós acompanhamos aqui a leitura, que está clara. Você vai, os ativistas LGBTQIA+, é que defendem essa ideia de falar homossexualidade e não homossexualismo. Você vai ficar falando com homossexualismo, só para provocar o cara? Bobagem. Bobagem. As duas palavras estão no dicionário? Estão. Tá, mas o outro ele não quer que fale que um homossexual, que ele está na prática do homossexualismo. Diga então que está na prática da homossexualidade. Fala que está na prática da homossexualidade. Para não ficar essa briga só para provocar. O nosso papel, irmãos, é ganhar as pessoas, trabalhar elas. E entrou para o lado da provocação, aí você tem de tudo para perder a briga, vamos colocar aqui entre aspas, e perder a pessoa também. Né? O certo é, que fique claro, as duas palavras estão no dicionário. Essa defesa pela palavra da homossexualidade, em vez de homossexualismo, é uma defesa feita pelos ativistas de maneira em geral, e que, se você for olhar à luz da gramática, não está errado nenhuma das duas. E isso é que nós precisamos saber. Para o 2 aí, subtópico 2, lê para mim, Silvia, até se importa com os homossexuais. O ativismo gay como ideologia política. É preciso fazer uma separação entre o movimento gay, LGBTQI+, e os homossexuais. Parece que são a mesma coisa, mas não são. Os ativistas insistem em ser defensores da causa homossexual, quando, na verdade, fazem parte de um movimento político ideológico. Assim como acontece com outros grupos de ativistas, com esse não é diferente. Uma minoria que ocupa funções de liderança
é paga com muito dinheiro vindo de gente que sequer se importa com os homossexuais. Isso aí. Então, o que acontece? A questão aí, que nós precisamos fazer essa distinção, que essa pauta apelativa que existe faz parte do movimento LGBT, e eu tenho a impressão que tem um A aí já. Acrescentaram isso recente. Tenho a impressão que é LGBTQIA+. E o mais aí é porque vão acrescentando mesmo. Né? Antes era só LGBT, agora já tem esse monte de letra, e acrescentaram mais porque vão acrescentando mesmo as letras, para as definições. Muitos homossexuais não concordam com a pauta defendida pelo movimento LGBT. Aquela pauta apelativa de imposição, de uma postura, vou usar aqui um termo leve, irreverente, e em muitos casos até obscena mesmo. Muitos homossexuais não compartilham dessa ideia, ou das ideias defendidas pelo movimento LGBT. Preferem mais a discrição, preferem ficar mais no seu canto, sem essa história apelativa. Né? Então, é preciso fazer essa distinção, que o movimento tem mais uma conotação política, político-ideológico, do que defender, propriamente dito, as pautas, supostamente, de interesses dos homossexuais. Né? Dentro desse mesmo assunto aqui, nós vamos estudar na próxima lição sobre o feminismo, é mais ou menos a mesma coisa. É um grupo que recebe dinheiro de instituições privadas e, em muitos casos, até públicas mesmo, isso não é novidade, e forma um movimento supostamente social com a intenção de defender uma determinada classe, mas é só uma minoria que está lá no topo da cadeia de comando que lucra para ficar reverberando tudo aquilo que eles pensam. Né? É mais ou menos isso aí. Por isso que existem artistas, políticos, empresários que militam fortemente nessa causa, que é atualmente uma das principais linhas de oposição ao cristianismo no mundo. É uma das principais linhas de oposição ao cristianismo no mundo. Você falar sobre o assunto, você já é taxado com discurso de ódio, de fascista e de mais um monte de coisa aí, de homofóbico e tudo mais. Só que não existe, qual que é o termômetro para medir que o sujeito falar contra a prática, ele está sendo homofóbico. Né? Existe uma diferença muito grande em falar contra a prática da homossexualidade com ter desejo de bater, de matar um homossexual. Quem sentir isso aí, se for alguém supostamente crente, precisa rever fortemente a sua convicção de fé. Né? A igreja não foi chamada para isso. O que você precisa saber aí, resenha desse tópico 1, está aí na sua revista aí na tela. O movimento gay milita por ideologias políticas e outros interesses, mas quase na sua totalidade não se importa com as pessoas que diz defender. Certo? A Bíblia e o comportamento homossexual. Isso aqui é importante. Embora seja um debate importante e revelador, não iremos discutir a homossexualidade do ponto de vista científico. Aqui, do ponto de vista bíblico. Leia para mim, Silvia, até homossexualidade, que é aí a antepenúltima palavra dessa coluna aí. Talvez a maior pressão aos princípios bíblicos nas últimas décadas esteja sendo a questão do homossexualismo. Contudo, a nossa postura precisa ser sempre conforme a orientação da palavra de Deus. Para os homossexuais, a crítica contra a homossexualidade geralmente parece uma acusação contra quem a pratica. O comportamento homoafetivo é descrito como pecado nos dois testamentos.
Conforme nosso texto básico, aqueles que se rebelam contra Deus e praticam todo tipo de pecado receberão a sua ira, serão indesculpáveis e pagarão o preço pela sua transgressão. Nisso inclui aqueles que praticam e aqueles que aprovam a homossexualidade. Então, o que precisa ficar claro para nós aqui, gente? A prática homossexual, ela é considerada pecado do ponto de vista bíblico. Isso é inegociável. A Bíblia aponta a prática como pecado. A igreja sempre pregou que o adultério é pecado, sim ou não? Que a prostituição é pecado, sim ou não? Por que não pregar também que a homossexualidade é pecado? Pelo risco de ser processado? Pelo risco de ser ameaçado? Jesus alertou que isso poderia acontecer conosco. Repito, que nós não podemos ser agressivos. Qualquer pessoa, qualquer crente que partir para o lado da agressão, seja verbal ou física, ele precisa rever urgentemente os seus conceitos de fé. Como diz aí o que tem sido, que se tornou famoso aí, não é crente não, né? Precisa rever. Mas a igreja não pode se omitir em falar. Então, que fique claro para nós que o conceito da prática homossexual, do ponto de vista bíblico, que é a nossa regra de fé e prática, é uma prática pecaminosa, assim como é a prostituição, como é o adultério, como é o roubo, e você vai colocando aqui a lista grande de pecados que a Bíblia aponta para nós. Como eu disse lá no começo, pensando a parte do nosso texto bíblico básico, o que Paulo deixou nesse texto de Romanos claro é que não apenas quem pratica, mas quem apoia. Quem apoia, incentiva. Isso é comum você ver isso acontecer, principalmente na mídia. Pessoas que não se declaram homossexuais, mas elas incentivam e dão total apoio a quem vive nessa prática. Biblicamente falando, tanto quem pratica quanto quem apoia receberão a punição pelo seu pecado. Bíblico, ponto. Isso é inegociável. É só esse o nosso papel? Não. Vamos caminhar. O engano da teologia inclusiva. Vê aí no segundo sub aí, você vai ler para mim até Escrituras, por favor. A teologia inclusiva é uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, aprovaria todas as relações humanas, seja quais forem, desde que haja amor. Com esse pensamento, têm surgido igrejas onde homossexuais praticantes são admitidos como membros e a eles é ensinado que o comportamento gay não impede a vida cristã nem a salvação. Assim, desde que haja amor genuíno entre dois homens ou duas mulheres, isso validaria seu comportamento à luz das Escrituras. É isso aí. Você encontra na internet um monte de gente assim. Tem uma pregadora, né, famosa, que pregou lá nos início dos anos 2000, muito no Brasil, e ela na época se declarava ex-gay, né? Ela se declarava liberta da prática homossexual, ela chegou a casar, ter filhos. Passou um tempo, ela então se tornou ex-gay, ou seja, ela voltou para a prática homossexual. Ela casada, formou-se então um casal com uma outra mulher que também era casada. E as duas fundaram uma igreja em São Paulo. A igreja chama Cidade de Refúgio. Existem outras igrejas assim. Existe uma igreja, essa Comunidade Cristã Contemporânea, acho que é esse o nome, também formada por dois, supostamente ou auto-intitulados, pastores homossexuais. Os dois são casados, vivem juntos e tal. Essas igrejas têm como fim essa ideia aqui da teologia inclusiva.
Supostamente, eles alegaram que não foram aceitos na igreja e que então resolveram criar uma igreja onde seriam aceitos. O que a Bíblia... É lógico, a discussão ela é mais profunda do que isso. Nós estamos caminhando aqui no raso. O que a Bíblia condena? A prática homoafetiva. Então, ou seja, é a pessoa que está em atividade homossexual. Mas existem pessoas que estão nas igrejas e estão lutando com isso. Do mesmo jeito que existem héteros lutando também para não cometer pecados. Certo? Então, não é porque, biblicamente falando, não é porque a pessoa tem um desejo pelo mesmo sexo, mas ela não está em atividade, ela não está no comportamento. São desejos. Certo? Essa pessoa, como eu disse lá no começo, ela precisa ser trabalhada, ser acompanhada. Você lembra, tem um texto, eu perdi aqui a referência, que alguns se fizeram eunucos. Há pessoas que vão lutar a vida toda, e isso faz parte do processo de cura e libertação que nós trabalhamos aqui na igreja. Há pessoas que vão lutar a vida toda com a sua fragilidade. Ela vai ser tentada a vida toda numa área que ela tem fraqueza. Por exemplo, uma pessoa que tinha muitos relacionamentos, vivia na prática do adultério, vai vir para a igreja, e o texto diz, quem adulterava não adultera mais, quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais. Mas essa pessoa que tinha uma prática de vida desse jeito, no adultério, seja homem ou mulher, com muitos parceiros, talvez por uma questão espiritual mesmo, talvez por uma questão até de distúrbios, porque isso é outra realidade, essa pessoa vai estar na igreja e vai ter que lutar a vida toda com isso, do mesmo jeito com alguém que tem tendência homossexual. E não é porque essa pessoa tem a tendência homossexual, mas ela não está na prática, que ela tem que ser expulsa, excomungada ou qualquer outra coisa do tipo. Supostamente, essas pessoas aqui com a ideia da teologia inclusiva, elas iniciaram essas igrejas, e existem igrejas, existem pastores de igrejas sérias, quando você vê discursos de, por exemplo, que a Bíblia precisa ser atualizada. Esses discursos é para moldar, dentro da ideia do politicamente correto, exatamente para inserir essas pessoas. E em nome dessa ideia de que se há amor é válido, isso é maligno, isso não é bíblico. Então que fique claro para nós aqui, a ideia da teologia inclusiva, ela é antibíblica, ela é maligna. Qualquer pessoa que deseja servir a Jesus, deseja. Jesus falou assim, olha, quem quiser, siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. O convite, ele é um convite que a pessoa tem a liberdade de escolher se quer ou não. É o livre-arbítrio. É a liberdade de dizer sim ou não. Quem quiser, você quer? Tá. Depois que você quis, agora tem regras. Você dizer sim ou não, você é livre. Você disse sim, agora, então, tem limites. Você precisa caminhar por esses limites. Então, qualquer pessoa, seja o alcoólatra, o viciado em drogas, o adúltero, o roubador, o mentiroso, o homossexual, quer vir a Jesus, abandone a sua prática pecaminosa. É isso que a Bíblia ensina. A ideia de moldar o discurso não é bíblico. Pelo contrário, ele é maligno. E aí essa ideia, desde que haja amor, e normalmente, gente, é colocado, por exemplo, na mídia, casos de pessoas
que eu até acredito mesmo que tem os seus sofrimentos. Coloca lá a trilha musical, emocional, para mexer com a emoção das pessoas e tal, e vai esse incentivo todo. Não. Onde é que há aprovação bíblica? Quando a relação tem o direcionamento conforme aquilo que a Bíblia ensina. Onde é que há amor? Quando é um relacionamento heterossexual, ou seja, um homem para uma mulher, monogâmico. Não é poligamia. Não é um relacionamento aberto. Hétero, monogâmico, ou seja, um homem para uma mulher. Esse é o apontamento que a Bíblia faz. Qualquer coisa que fugir disso, igual esses dias eu vi nesses painéis de notícias aí, que já está difícil até para abrir esses painéis de notícias, sites de notícias, porque tanta bobagem que coloca. Um sujeito, não sei aonde, aqui no Brasil, que ele conseguiu um padre para fazer um casamento religioso dele. Lógico, civilmente ele não consegue, porque a lei proíbe. Mas ele conseguiu um padre para fazer um casamento religioso dele com 8 mulheres. Né? Fora, totalmente fora. Fora dos padrões que a Bíblia aponta. Isso é amor? Não. Não. Tirou daquilo que a Bíblia aponta, pessoal. Está fora, está errado, é pecado. Assim, literalmente. Não vou falar que é curto e grosso, não, porque senão eu vou arrumar um problema. Mas é assim, claramente assim. Ok? Alguém tem alguma observação? Queira falar? Vou deixar vocês falar hoje, se vocês não fizerem pergunta que me comprometa. Não? Então vamos embora. Lê para mim aí, Silvia. Você vai ler para mim até na outra página do outro lado, é a coluna, onde tem homossexualidade e uma interrogação na frente. Tópico 3, subtópico 3. Em desacordo com a Bíblia, não há amor. Em nome desse suposto amor, não raramente muitos cristãos não conseguem se opor a certas práticas pecaminosas. Todavia, não podemos confundir as paixões infames de uma vida carnal com o amor dos padrões bíblicos. Como dito anteriormente, os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. A Bíblia repreende as práticas sexuais que fazem o ser humano distanciar-se do propósito da criação de Deus, seja o adultério, prostituição, sexo antes do casamento e outros. Com base na palavra de Deus, a Igreja sempre denunciou todos esses pecados. Por que se omitir em relação à homossexualidade? Zé, por quê? A pergunta é essa, a resposta é simples. Medo. Medo de ser adjetivado, medo de ser processado. É assim, o medo. Medo. Então está claro aí. No finalzinho aí desse subtópico, que nesses dias trabalhosos Deus levante pregadores com caráter profético, que não tenham medo de denunciar os pecados de qualquer espécie. Esse é o grande desafio. A igreja, e aí quando eu digo igreja aqui nesse sentido, eu não estou falando propriamente dito do nosso ambiente local. Estou falando de maneira geral. Ela vem sendo moldada pelo discurso do politicamente correto. Né? Que está esse assunto lá dentro do marxismo, que a Mariana deu uma aula aqui, que eu ouvi muitos elogios. É aquela ideia de não querer falar a verdade, de se omitir. Então, claramente aí, pessoal, nós falamos que o adultério é pecado, que a prostituição é pecado, que a relação sexual antes do casamento ela é pecado. Essas coisas aqui, analisadas do ponto de vista do politicamente correto e a sociedade do jeito que nós estamos vivendo hoje, isso aqui tudo é ser, no mínimo, minimamente, é ser quadrado, ser antiquado, é ser retrógrado, minimamente, para falar assim o mínimo. A sociedade está mergulhada nisso hoje, principalmente na questão aqui
da relação sexual antes do casamento. Você falou que isso é pecado, que não é certo e tal, é retrógrado, é quadrado, é antiquado, é fundamentalista, religioso e por aí vai. Mas a igreja precisa se posicionar. A igreja, ela é sal e luz. A igreja não pode se omitir por causa de taxação, de adjetivação. Fizeram isso com Jesus, você acha que conosco seria diferente? Então nós estamos sujeitos a isso, mas mantenhamos a nossa postura firme diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E aí, o que a Bíblia nos ensina? Nós precisamos entender que, olha, a Bíblia faz esse apontamento que é pecado. Esse é o ponto que nós precisamos ficar claro na nossa mente. É pecado? Sim. Ponto final. Isso é inegociável. Eu disse lá atrás, qual que é o nosso papel como crente? É só apontar que é pecado? Você imagina você ir num médico, você vai lá fazer uma consulta para o médico. O médico faz um diagnóstico e ele percebe alguma situação, alguma doença, alguma situação, dá para você o exame e fala que você pode ir embora. Seria detectar o problema, mas não trazer a solução. Então, quando alguém vai no médico, faz uma consulta, o médico detecta lá, não vou usar aqui o você não. Alguém detecta lá, tem uma doença qualquer, nos ossos, no nervo, sei lá, no sangue, em algum órgão, não pode ir embora. Está detectado, você tem esse problema aqui. E manda embora. O médico vai dizer o seguinte, olha, tem esse problema, mas nós vamos tratar desse jeito. Isso aqui é caso de medicação. Você vai tomar remédio, está aqui, ó. Vai comprar um remédio, esse remédio você vai tomar desse jeito. Então ele detectou o problema e deu para você um caminho para você sair daquele problema. Outra hora, detectou o problema, ó, isso aqui é um caso de cirurgia. Então tem um problema, vai ser resolvido então com uma cirurgia. O problema foi detectado, mas também houve um apontamento para provável solução. A igreja faz o apontamento que é pecado. Ponto final. A Bíblia é quem está dizendo, é a nossa regra de fé e prática. Vai sair fora disso? Não. Tem um apontamento que é pecado? Agora tem um outro passo. Qual que é o passo? Está aí, ó. Lê para mim, Silvia, até voltar-se para ele. Subtópico 4. O evangelho que transforma. Sustentar a visão de que o homossexualismo é pecado e não demonstrar amor ao homossexual é aplicar a sentença de lei sem a oportunidade redentora e transformadora da graça de Deus. Denunciar o pecado sem amar o pecador não é o típico do evangelho de Cristo. A tarefa da igreja não é apenas denunciar o pecado. A atitude correta também é crucial. A verdade sem amor faz um bom fariseu, mas um péssimo discípulo. Deus pode e realmente redime aquele que deseja abandonar qualquer pecado e voltar-se para ele. Pronto. Isso aí. Então, qual que é o papel nosso? Detectou o pecado e agora você vai, mediante o interesse do sujeito em mudar de vida, vai entrar o tratamento, o discipulado, o acompanhamento. A pessoa vai abandonar a prática pecaminosa. Olha essa frase aí. Denunciar o pecado sem o amor ao pecador não é típico do Evangelho de Cristo. A verdade sem amor faz um bom fariseu, mas um péssimo discípulo. O fariseu, ele chegava para as pessoas com suas palavras de acusação baseadas na lei. Ele trazia, chegaram a fazer isso com Jesus, apanharam uma mulher lá, num ato pecaminoso, não trouxeram um homem, levaram só a mulher. Já fizeram errado aí, então, ou seja, a ideia deles não era, na verdade, não era nem trabalhar a questão da lei, não era conservar a lei, mas era arrumar uma situação embaraçosa para Jesus. Mas e aí?
aplica a sentença e pronto, vira as costas. Só que a graça redentora de Deus é diferente. Ela detecta o pecado e ela dá a oportunidade do sujeito mudar de vida. E nisso aqui, a igreja desempenha o importante e indispensável papel do discipulado, da paciência. Sabe? Você vai acompanhar uma pessoa, por exemplo, um homossexual, e aí pesa mais para o lado do gênero masculino. A pessoa chega na igreja, muda o timbre de voz, muda a postura física. Se for olhar a cabeça de alguns, o sujeito aceitou Jesus, ele fala que é crente agora, e a gente já quer olhar e já quer que o sujeito muda o tom de voz, já passa a falar grosso, começa a andar firme. Não, gente, isso é um processo. Olha lá na aplicação da lição. A libertação pode ser um processo lento, que exige cuidados, mas por fim produzirá discípulos no molde. Tem gente que talvez vai ter um processo mais lento, outros um pouquinho mais demorado, e pode ser que tenha casos que o sujeito não conseguirá mudar. Isso que nós vemos assim mais nitidamente, timbre de voz, postura física. Mas o que ele fez? Abandonou o pecado. Esse é o papel da igreja. Acompanhar, discipular, ensinar, ministrar sobre a pessoa, dar oportunidade, caminhar com ele conforme aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Logo abaixo aí de onde a Silvia parou, não é correto usar a Bíblia como base para tratar homossexuais como sendo os piores pecadores dentre todos, ou que estariam além da possibilidade da salvação e que, portanto, seriam merecedores de ódio e desprezo. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós queremos colocar que existe nível de pecado. Pecadinho, tem o pecado, tem o pecadinho, tem o pecadão. O que existe é consequência diferente. Existem níveis de consequências diferentes. Agora, no sentido da punição do pecado, no sentido do pecado ser uma amarra espiritual, no sentido do preço pelo pecado, todo pecado tem o mesmo preço. Paulo disse isso, que o pecado tem como salário a morte. Morte física, nossos pais pecaram e morreram, nós também, se Jesus não voltar até lá, nós vamos morrer também. E para muitos, como não é o nosso caso, morte espiritual. Esse é o preço do pecado. Isso aqui, a leitura do próximo aí vai ficar mais claro para nós. Lê para mim aí, Silvia, essa introdução do terceiro tópico aí. O importante papel da compaixão. É fundamental aqui fazer uma importante distinção. O que a Bíblia condena é a prática homossexual e não a tentação a essa prática. Não é pecado ser tentado ao homossexualismo, da mesma forma que não é pecado ser tentado ao adultério ou ao roubo, desde que se resista. As pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo devem lembrar que tal desejo é resultado da desordem moral que entrou na humanidade com a queda de Adão e que em Cristo Jesus, o segundo Adão, podem receber graça e poder para resistir e vencer, sendo justificados diante de Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito bem. Talvez vou usar aqui um termo leve, talvez alguns mais desatentos vão discordar disso aqui. Porque querem taxar a ideia do pecadão, como se existe um pecado pior do que o outro. Eu disse, existem níveis de consequência maiores do que o outro, mais graves do que o outro, mas tudo é pecado.
Nós precisamos fazer uma distinção aqui. O que é o pecado? O pecado é a tentação em prática. É a ação da tentação. Isso é o pecado. A tentação em si, ela não é pecado. O texto diz isso. Qual que é o grande problema? Na conhecida oração modelo, nas palavras de Jesus lá, livrai-nos da tentação, livrai-nos do mal. A tentação, quando ela não é resistida, ela se torna prática. Aí é pecado. Fraqueza não é pecado. Todos nós aqui temos fraqueza para alguma área da vida. Normalmente, quando fala assim fraqueza, normalmente as pessoas lembram apenas das questões sexuais, mas não é só isso que é fraqueza. E tem gente que não tem fraqueza para essa área, é fato. Tem gente que ele tem fraqueza para falar mentira, por exemplo. Ele é um mentiroso, quanto mais. Ele é tão mentiroso que até ele mesmo acredita na mentira dele. Tem gente que tem fraqueza para comprar exagerado. O comprar não é o problema, mas ele compra exageradamente, ele se compromete o seu orçamento, compromete a vida, daqui a pouquinho ele não paga, porque não ganha o suficiente. É uma fraqueza que transformou em pecado, ele precisa resistir. A fraqueza pelo sexo oposto. Aqui em família, apesar dos menores entre nós, mas bem com pudor, tem um homem, por exemplo, que não consegue passar perto de uma mulher sem olhar com maldade. É uma fraqueza que ele precisa resistir. E que a partir do momento que ele não resiste, ele caminha para uma situação pecaminosa, que seja intencional ou que seja prática, física mesmo. O sujeito tem atração por pessoa do mesmo sexo, ou seja, tem instinto homoafetivo, quer servir a Jesus, não é obrigado. Jesus não está obrigando ninguém. Tem um texto de Zacarias, se eu não estiver enganado, que não é por força e nem por violência. Bem, está entre Gênesis e Apocalipse, mas é pelo Espírito. Não tem ninguém obrigando ninguém. Nós estamos aqui, todo mundo, porque nós entendemos a mensagem e nós queremos, nós somos voluntários nisso. Não há obrigação. Tá. Então agora você quis? Então agora você vai resistir. Qualquer que seja a tentação que venha diante daquilo que você é fraco. Há pessoas que têm fraqueza nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui nessa lição. Ele vai ter que resistir. Quer servir ao Senhor? Essa é a regra. Esse é o processo. Sem ofensas. É a coisa simples de entender, gente. Não tem aqui agressividade. É bíblico. Não, eu não quero. Então, a igreja não serve. É simples assim. Certo? Só que a gente não pode caminhar por esse lado de colocar como que o sujeito tem essa tendência aí ou essa prática. Não, ele está condenado já e ele não pode ser resgatado. Não existe isso. Guarde isso aqui que eu vou te falar. Se você quiser anotar aí também, anote. Não há abismo suficiente que a graça de Deus não possa alcançar. A graça de Deus alcança a pessoa em qualquer estilo de vida pecaminoso que ela estiver. O que ela precisa fazer é querer. Se ela quer, a graça de Deus alcança, transforma, muda a vida das pessoas. Então, esse é um aspecto que a gente precisa entender. A graça de Deus alcança qualquer pessoa que desejar mudar de vida. O outro sentido que nós
precisamos entender é que não existe uma prática pecaminosa maior do que a outra. Senão a gente vai colocar aí que o sujeito praticante da homossexualidade ele nem merece, está condenado já. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Caminhando eu vou para Canaã. Vítimas de abuso, leia aí. A maioria dos comportamentos são aprendidos por sugestão ou imposição. Eis a razão da propaganda que tenta normatizar e até elevar a homossexualidade acima da heterossexualidade. Todavia, o que os incentivadores escondem é que um grande número de homossexuais, em algum momento da infância ou adolescência, foram vítimas de abusos sexuais, principalmente mulheres que não conseguiram superar as lembranças traumáticas de algum abuso, acabam assumindo-se lésbicas. De igual modo, há uma lista enorme de homens que também se tornaram gays após sofrer algum abuso. Parece contraditório, mas o fato é que muitos acabam entrando pelo caminho que mais lhe causa dor. Para esses, a melhor maneira de esconder sua dor é fazendo de conta que ela não existe. Todavia, não raramente, essas pessoas relatam as dificuldades dramáticas de autoaceitação. É nesse aspecto que um discipulado inteligente, paciente e compassivo fará toda a diferença. Entrou aí bem na sua área, né, da psicologia, né? Tem um livro, eu acho que é esse aconselhamento cristão, aconselhando cristãos em luta com a homossexualidade, de Débora Fonseca e Cunha, não é parente minha. Esse livro é o seguinte, retrata lá alguns testemunhos de algumas pessoas que entraram pela homossexualidade. E uma história que ela conta lá de um moço que acabou chegando na igreja depois já de muitos anos na prática da homossexualidade. Assim, uma história muito triste. Esse moço, ele tinha 10, 11, 12 anos, alguma coisa do tipo. Perto da casa dele tinha uma quadra de futebol. Ele saiu num momento lá, com a liberação dos pais, e foi jogar futebol. A família tinha um horário para sair de casa. Ele terminou a bola dele lá e foi para casa. Do caminho para casa, um vizinho abusou dele. E ele chegou em casa atrasado. A família esperando ele para sair de casa, ele chegou atrasado. Por causa do vizinho que interceptou no meio do trajeto. Pelo fato dele ter atrasado, o pai bateu nele. E ele, quietinho. Ele guardou aquilo durante muito tempo. Alguém na rua viu o abuso. E passou-se um tempo, quem viu contou para o pai. O pai bateu de novo. E veio aquelas palavras de gente antiga. Meu filho não é marica, aquele negócio todo e tal. O pai bateu de novo. E botou o menino para fora de casa. Já tinha passado algum tempo, ele já era quase entrando na fase de jovens mesmo. Resultado, ele fez exatamente o que está colocado aqui no comentário. É aquilo que lhe causava dor, ele entrou exatamente por esse caminho. Comportamento imposto ou sugerido, nesse caso aqui foi imposto. Ele entrou para o caminho da homossexualidade e ficou muito tempo. Tristes histórias assim existem aos montes por aí. De pessoas que sofreram abusos, que foram realmente, tiveram a sua dignidade rompida. E que os movimentos LGBTQIA+,
esconde. Claro, nem todo caso é igual, mas muitos casos é assim, de gente que foi abusada, de alguma maneira. Volta aí, porque... Antes da pandemia em Caratinga, eu trabalhei nas escolas com a MPC, Mocidade para Cristo. Foi um trabalho muito lindo que nós fizemos. E tudo que eu vi a respeito de homossexualismo dos adolescentes e jovens tem a relação com o abuso que alguns deles sofreram, mas também tem com a atitude dos pais em casa. Aí entra na sugestão. Isso, pai que agredia a mãe, mãe que se impunha com o pai, mãe que fazia o papel do pai, e a criança via aquelas atitudes, e falava assim, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser um homem assim, eu não quero ser uma mãe assim. E aí invertiu os papéis. Formava-se muito isso na mente das crianças, o homossexualismo. Então, ela não nasce com esse pecado de homossexualidade, não nasce com isso, mas isso às vezes é imposto pela família. Isso é muito, muito perigoso. E mesmo, imposto mesmo sem querer, né, Cleider? Sem querer, às vezes, uma atitude. Por exemplo, a Sofia está aqui me ouvindo ali, ó. Nós morávamos perto de um vizinho, tínhamos um vizinho, tinha um menino. A Bianca vai se lembrar disso. Ela talvez, eu não sei se lembra. Aí, mais ou menos da mesma idade. A Sofia ia para lá brincar, o menino vinha para cá, e teve um dia, um menino e uma menina brincando, e a Sofia toda a vida foi assim, mais impõe mesmo. Quando nós demos por conta, a Sofia tinha colocado o cabelinho do menino assim, a chuquinha que chama aquilo, não sei como é que chama aquilo, sei lá, barrou o cabelinho do menino assim de lado, pintou, passou batom no menino. Gente, mas aqui nós ficamos com uma vergonha. Às vezes são coisas simples assim. Bota o menino vai brincar no meio de menina, só brincando de boneca. O menino vai vai sendo instigado. A homossexualidade é um comportamento e não uma condição. É isso aqui que precisa ficar claro para nós. O que é condição? A condição envolve cor, por exemplo, tamanho, é a condição. Agora, a homossexualidade é comportamental. Pode ser sugerida ou obrigada. E aí tem esses aspectos. Então, cuidado. Existem dois tópicos falando em relação à psicologia, que a gente vê isso muito claro quando a gente atende pacientes voltados para esse âmbito. O primeiro é que a realidade dele na infância, desse caso que você contou aí, foi o primeiro contato afetivo que ele teve, que ele entendeu como relação de amor. E, às vezes, aconteceu o abuso, mas a forma como esse vizinho apresentou isso para ele não foi na cabecinha dele, que era uma criança, uma forma de abuso. Então, é a forma de amor que ele, como criança, entendeu e aí cresceu já pensando nisso. E existem outros casos também que a gente pode ver de várias decepções amorosas com o sexo oposto. E você fala assim, chega, o homem está me dando muito trabalho, agora eu vou tentar as mulheres. Então, assim, cada caso acaba tendo um âmbito que gerou aquilo ali. Tem um histórico, né? Sim, não foi uma coisa que aconteceu e a pessoa decidiu, a partir de hoje eu vou. Tem alguma causa ali por trás daquele sintoma que vale a pena ser verificado. E lembrando, nós já passamos aqui no conteúdo aqui, que a questão do pecado envolve a nossa natureza caída. Né? A nossa natureza caída. E aí a tendência para algum desvio espiritual, todos nós temos. Resta saber se esse vulcão vai ficar adormecido ou se ele vai entrar em erupção. Né? A graça de Deus, a comunhão com Deus, a aliança com Deus é que vai fazer toda a diferença nesse processo. Vamos lá. Jesus e as minorias. Você vai ler lá no meio para mim agora, Silvia. Afinal, como Jesus trataria um homossexual nos seus dias?
da mesma maneira como tratou a todos, incluindo o que podemos chamar de minorias, como gostam de serem classificados os ativistas gays. O tratamento dado à mulher adúltera de João 8, ao Simão leproso de Mateus 26, ao Zaqueu cobrador de impostos de Lucas 19, à mulher samaritana de João 4 e ao endemoniado de Gadara de Marcos 5, seria o mesmo dispensado ao homossexual. Atenção, repreensão das práticas pecaminosas e a oportunidade de uma vida em santidade. Pronto, isso aí. Todas essas pessoas aqui que estão listadas aqui, você pode chamar nessa linguagem atual aqui de minorias. É aquela que ninguém queria ficar perto, todo mundo olhava com um olhar de desconfiança. Como que Jesus tratou? Teve um episódio, desse da mulher pecadora. Alguém chegou a dizer assim, olha, esse aí nós pensávamos que era profeta, mas ele não é nada, porque se ele fosse um profeta, ele saberia quem que é essa mulher aí, ó. Ou seja, a mulher pecadora, provavelmente, né, pecadora ali no texto ali, prostituta. Os fariseus olhavam então e diziam, olha, se esse homem aí, no caso Jesus, fosse um profeta, ele saberia quem que é essa mulher. Ou seja, ela está excluída, ela não faz parte do nosso círculo de relacionamento. Só que Jesus não olhou para isso. Quando você pega no texto, lá na lei, está escrito aí anteriormente, onde a Silvia começou a ler, lá na lei já existe um tratado da lei sobre a questão da homossexualidade. É lógico, a palavra homossexualidade é uma palavra nova. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Você vê o conceito dela. Quando o texto fala de relação homem com homem, mulher com mulher, é esse o conceito. Então lá na lei você já tem um princípio falando a respeito disso. Então não é algo novo. Só que isso de um tempo para cá, isso aí de 15 anos para cá, é que isso tornou assim em voga mesmo, é pauta crescente em todas as áreas. Você vê a propaganda dessa questão. Como que Jesus trataria se tivesse em voga naqueles dias? Do mesmo jeito que ele tratou essas pessoas. De que jeito? Está aí no final. Atenção, Jesus nunca desprezou ninguém. Jesus sempre deu atenção a todas as pessoas. Não tinha essa de diferença racial, não tinha essa de diferença cultural, não tinha essa de religião, não tinha essa de situação social, nada disso. Jesus sempre deu atenção às pessoas. Jesus também repreendeu as práticas pecaminosas. Sabe qual que é o grande problema? E aí nisso aqui se encaixam principalmente os ativistas LGBT, é que na verdade eles querem atenção, mas eles não querem a repreensão. Esse é o grande problema. Aqui está o X da questão. Jesus deu atenção, Jesus repreendeu a prática pecaminosa e deu a oportunidade. A mulher que foi apanhada no adultério, Jesus disse para ela, olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O condenar ali era a pedradas naquele momento. Ela era ser morta naquele momento. Jesus disse, eu não estou te condenando. Então você vai embora. Você tem a oportunidade, você nasceu de novo. Vai e não peques mais. Então, ou seja, a oportunidade da pessoa mudar de vida. E isso é a mensagem do Evangelho. Continua para nós, você vai ler na segunda coluna. O homossexual que deseja tal. O homossexual que deseja uma aliança com Jesus precisa abandonar essa prática pecaminosa. Isso não tem a ver com preconceito, mas com princípio de fé. A igreja tem avançado em seu preparo bíblico e buscado ferramentas para discipular todo aquele que deseja, de fato, uma mudança de vida. A libertação pode ser um processo lento, que exige cuidados, mas, por fim, produzirá discípulos nos moldes da palavra de Deus. Ninguém que resolve acolher o diferente, como fez o bom samaritano, tem segurança do resultado do processo, mas abre mão do controle, serve e confia que Deus seguirá fazendo a sua boa obra. Pronto, é isso aí. Esse tópico aqui está falando a questão da falsa propaganda do preconceito. Aquilo que nós já abordamos lá atrás,
de dizer que a pessoa ela é maltratada. Tá, pode existir alguns casos isolados aí de maus tratos, de alguém que chegou na igreja, não foi bem recebido, mas, no geral, a gente sabe que não é assim que acontece. Essa é uma falsa propaganda. Essas pessoas, essa última frase aí do Lisânias Moura, ninguém que resolve acolher o diferente como fez o bom samaritano tem segurança do resultado do processo, mas abre mão do controle, ou seja, essa questão mesmo de acolher a pessoa e dar para ela a oportunidade de uma mudança de vida. Ser paciente. Paulo disse uma coisa interessante e eu fecho aqui, que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Isso é o quê? Todos nós, em algum momento, vamos falhar de alguma maneira, né? Todos nós, em algum momento, vamos falhar uns com os outros, em algum momento, alguns de nós vão pecar, e aí o que o texto está dizendo é isso, suportar uns aos outros, ou seja, dar suporte, ajudar, caminhar, prosseguir, é isso. Eu quero encerrar orando com você. Feche os seus olhos assentado mesmo como você está. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, glorificamos o Senhor, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, reconhecemos que a graça salvadora do Senhor nos alcançou, e essa graça está liberada a qualquer pessoa que corresponder àquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que é a oportunidade do perdão de pecados. Clamamos ao Senhor, que o Senhor possa nos dar aqui, sobretudo, discernimento, que o Senhor possa nos dar sabedoria, sabedoria na nossa casa, sabedoria na nossa igreja, sabedoria na sociedade onde nós estamos inseridos. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda, Senhor, a tua igreja. Não permita, Senhor, que nós sejamos injustos com quem quer que seja. Permita-nos, ó Deus, que sejamos corajosos, ousados e que, sobretudo, tenhamos, como a tua palavra nos diz, condição de amar as pessoas e ajudá-las nas suas dificuldades, à medida que elas assim desejarem. Nós oramos em nome de Jesus com ação de graças. Amém.